Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Dodge Charger RT de 1968, feito na escala 1:18 pela Ertl Collectibles na coleção Authentics. Então fica comigo até o final desse vídeo porque realmente esse carro vale muito a pena. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo que isso ajuda bastante o canal. Mais uma vez obrigado pelos 3.000 inscritos e também não se esqueça de clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pelo canal. Vamos então tirar esse carro da caixa e dar uma olhada nos seus detalhes agora. Dodge Charger 68 foi o primeiro Dodge da leva dessa carroceria feita pela Chrysler nos anos 60, no finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70, já que essa carroceria durou de 68 até 1970. A carroceria tinha um desenho que era chamado de Coke Bottle, ou garrafa de Coca-Cola, porque se nós observarmos as linhas da lateral, elas têm dois bojos, um no paralama dianteiro e outro no paralama traseiro, formando uma silhueta muito parecida mesmo com a garrafa da Coca-Cola. Esse desenho foi bastante admirado, até ainda hoje é bastante admirado. O Dodge Charger é um carro bastante cultuado hoje em dia pelos admiradores de muscle cars. Está ficando um carro difícil de se conseguir, porque quem tem um inteiro não vende, quem tem um para restaurar também vende caro, as peças são mais difíceis de encontrar, apesar de haver reproduções de peças que são feitas lá fora. Lógico que não são todas que podem ser encontradas. Essa carroceria tem um desenho bastante conhecido e ficou imortalizado pelo seriado dos Gatões ou pelo General Lee, que era o nome daquele Dodge laranja, embora aquele modelo seja um de 1969. Ficou também conhecida no filme Bullets por um Dodge Charger preto, desse exato modelo, que é o de 1968. O 68 tem como características essa grade inteiriça, com os faróis escondidos por duas escotilhas que se movimentam, que abrem conforme se aciona os faróis. Elas têm funcionamento pneumático, não é apenas elétrico, mas ela tem um sisteminha de ar comprimido, um sistema hidráulico mesmo que faz com que eles funcionem. E as lanternas traseiras em formato circular, como uma provocação às Ferraris. O desenho do carro também parece o desenho do Dodge Dart anabolizado, né? Esse é o B-Body, o Dodge Dart é o A-Body, que é um carro considerado compacto, enquanto que esse é considerado intermediário. Ele tem também os repetidores de setas naquelas duas reentranças do capô, onde há também duas tomadas de ar. São detalhes bem interessantes. Outra característica interessante dos Dodge Charger de 1968 são os olhos de gato circulares na lateral. Em 69 eles passaram a ser retangulares e foram deslocados mais para baixo. E essas duas simulações de entradas de ar na porta, como se fossem duas reentranças. São dois vincos, na verdade, que imitam falsas entradas de ar, que dão um desenho bastante agradável e foram, de uma certa forma, retomadas no desenho do Dodge Charger atual. Embora o Dodge Charger atual seja um sedã, não tenha absolutamente nada a ver com esse modelo. Tem apenas alguns aspectos no desenho do carro que lembram um pouquinho esse clássico que foi feito no final dos anos 60, começo dos anos 70. Essa miniatura feita pela Ertl na linha Authentics foi feita com uma qualidade simplesmente fantástica. Esse carro tem uma cor maravilhosa, é uma cor que em inglês se chamaria de maroon, que não é marrom, na verdade é um vermelho, ele é uma espécie de um bordeaux. Dependendo do ângulo que você olha para essa pintura, ela tem um brilho diferente. A pintura tem uma qualidade excelente, um brilho maravilhoso, o tom da pintura é muito bonito. As peças são todas pintadas no mesmo tom, não tem diferença de tom para nenhuma parte móvel do carro. Ele tem as portas, capô e porta-malas que abrem. Os dobradiças são muito realistas nas portas, no porta-malas, no capô, inclusive que tem aquelas pantográficas. O teto de vinil é feito com uma textura imitando vinil, é um teto de metal, com um revestimento imitando vinil. Esse vinil branco com essa cor bordeaux combinou muito, deu um aspecto bastante chique para esse carro.
e o interior também branco, combinando com a cor do vinil, apenas com o painel feito em preto. Os cromados desse carro são feitos com uma qualidade muito boa, todos os frisos, todos os ornamentos são feitos em peças separadas, às vezes alguma outra coisa, um folheamento cromado, não é nem pintura, e a decalque são o emblema Charger na coluna C e os olhos de gato na lateral, nesse caso não são peças separadas. E a qualidade do modelo é simplesmente excelente, os cromados são todos perfeitos, não tem rebarbas, não tem nenhum tipo de marca de molde, nenhum tipo de defeito que muitas vezes a gente encontra em miniaturas mais em conta. Então essa realmente é feita como um modelo premium mesmo, um modelo top de linha. As rodas e os pneus desse carro são fantásticas. Eu gosto muito dessas rodas Magnum, são meu desenho favorito de roda. Elas caem bem com qualquer muscle car dessa época e com os modelos da Chrysler ficavam simplesmente maravilhosas. Os pneus são aqueles com faixa vermelha, o Red Stripe, que era muito comum também dos Mopars. Então formam todos um conjunto muito bacana nesse carro que ficou realmente muito atraente, feito pela Ayrton Authentics. Então nós vamos dar uma olhada nesses detalhes e neste carro. A frente do carro, o Charger, tinha uma frente bastante agressiva em 1968. Essa grade de abertura única ficou muito bonita nesse carro. Em 1969 ela foi dividida no meio. Em 1970 a grade dianteira voltou a ser de abertura única, só que com o para-choque envolvente, emoldurando a grade, ao contrário desse para-choque mais fino de 68. Essa frente tem uma grade muito bem feita, simula bem a grade original do carro, embora não seja aberta, com o painel dianteiro muito bem executado também, muito bem feito, os parafusos, as arruelas, o trinco do capô, a parte dianteira do painel com suporte do radiador, a tampa do radiador, mangueira do radiador, reservatório, os cabos de vela do distribuidor, o motor Magnum 440, que era o 7.2 Big Block da Chrysler na época, era uma verdadeira usina de força. A bateria com os dois terminais muito bem feitos também e o cilindro mestre do freio, com os outros detalhes também na parede corta-fogo, além das dobradiças pantográficas. O capô também por dentro com o revestimento termoacústico muito bem imitado nessa miniatura e os demais detalhes, inclusive o gancho que prendia o capô para evitar que ele se abrisse caso ele escapasse do trinco. Todos esses detalhes foram muito bem feitos, esse cofre do motor foi feito com cuidado extremo. O interior desse carro feito com uma qualidade simplesmente excelente. O painel tem uns instrumentos muito realistas, representados em baixo relevo, com decalques bastante realistas, as molduras são todas cromadas, como acontecia no carro real. Aquele volante de 3 raios, parecido com os Valrod dos Dodges nacionais. Alavanca de câmbio no console, eram 4 marchas no assoalho, câmbio mecânico. Os pedais de acelerador, freio e embreagem. Aqui mais para o canto um pouquinho tem o freio de estacionamento, não dá para ver muito bem. O interior dele é todo carpetado, ela tem um tecido que imita carpete mesmo, e uma peça de borracha imitando o tapete do motorista. Foi muito bem feito, com uma reprodução muito bem cuidada. Inclusive um outro detalhe bastante agradável é esse aspecto de amarrotado aqui do banco, que imita bem o banco verdadeiro do carro. Os encostos dos assentos basculam, isso é um detalhe bastante interessante também dessas miniaturas. O painel da porta tem um realismo muito bom. E um detalhe interessante dos Authentics, ele tem uma trava na porta. Então esse pino aqui trava a porta ali no batente, como acontece mesmo no carro original. Aqui a fivela do cinto, o detalhe dessa soleira cromada, muito bem feita também, e o cromado aqui em volta da janela, que é feito com plástico cromado de uma qualidade muito boa, com muita precisão. Esse interior realmente é muito bem feito. Assim como todos os Authentics, forração de teto e os para-sóis móveis. Do lado do passageiro, detalhe do painel, do rádio, da alavanca de câmbio, console central, o revestimento de carpete e o porta-luvas que abre. Isso é um detalhe muito agradável dessa miniatura. Na traseira do carro, a riqueza dos detalhes, com esse chapão preto, com friso cromado em volta, o detalhamento muito rico das lanternas traseiras, da saída dupla de escape, garras do para-choque, placa traseira, logotipo Charger RT, que é um decalque nesse chapão, ficou muito bem feito. A tampa do porta-malas, que tem uma abertura muito bem feita também, com dobradiças também parecidas com as do carro original. Tem o trinco ali em cima da tampa, que foi muito bem feito. As instruções do macaco, o bocal do tanque de combustível, que é feito aqui na lateral, que é a imitação do bocal que existia nos carros de competição da época.
Aqui é o tubo do combustível que vai para o tanque aqui embaixo, o step fica aqui em cima, no Dart ele ficaria embaixo desse tapete, inclusive o próprio tapete é um plástico adesivo que imita bastante o tapete que existia nesses carros, era um tapete xadrez, uma qualidade de detalhes muito bem feita, inclusive chegando a reproduzir a guarnição de borracha que existia aqui na tampa do porta-malas. Essas faixas, que eram as Bumblebee Stripes, em 1968 eram duas faixas bem finas nas extremidades, nas bordas, e duas faixas grossas paralelas que percorriam toda a traseira do carro, nos Dodges em geral. O step também muito bem feito, com a presilha. Enfim, o porta-malas desse carro está muito bem detalhado. Aqui no canto esquerdo o macaco, o tapete. A textura do paralama, a textura interna, como se tivesse um bate-pedra, algum revestimento assim do tipo. O que é muito rico nessa miniatura. Na parte de baixo do carro, a superioridade dos modelos feitos pela Auto World ou Ertl Authentics. Os modelos Ertl mais simples já tinham uma qualidade boa na parte de baixo dos carros, reproduziam bem na textura do plástico, o assoalho, subchassi, às vezes o chassi, quando era o caso de um carro carroceria e chassi, não é o caso desse que esse carro é monobloco, mas todas as texturas que existem na parte inferior, assim como os detalhes da suspensão, do sistema de direção, do motor, câmbio, cardan, diferencial, feixes de molas, diversos outros detalhes do carro. Nesse carro está tudo muito bem feito, os escapes estão muito bem feitos, as rodas, pneus, a suspensão que é ativa tanto na traseira quanto na dianteira, esse cardan que gira, é um detalhe bastante agradável dessa miniatura e que existe e está presente nos modelos feitos pela Auto World, linha Authentics e também pelos GMPs e Highway 61. Outras marcas premium que têm detalhamento muito bom, nem sempre tem esse tipo de detalhe. A cor do motor que está correta, que é o azul da Chrysler do 440, o motor de arranque com o fio, embaixo, o câmbio mecânico muito bem reproduzido também, na cor alumínio, o subchassi, o assoalho, todos os detalhes nesse carro estão muito bem feitos e conferem para essa miniatura que é a peça 476 de 500, de acordo com aquela etiqueta que está aqui embaixo, uma peça muito bem feita. Analisando esse carro, uma escala de 0 a 10, eu daria uma nota 10 para ele. A qualidade do acabamento dessa miniatura é simplesmente sensacional. Foi uma paixão à primeira vista. Quando eu vi essa miniatura anunciada, eu tive de adquirir para o acervo. E foi realmente um modelo que valeu muito a pena mesmo ter vindo aqui para a coleção. Ela já está há um bom tempo no acervo, tem uma qualidade de acabamento excepcional, uma pintura simplesmente maravilhosa, um nível de detalhamento riquíssimo, como é comum dos Ertl Authentics e agora vendidos como Auto World. Eu agradeço por todos os likes,
likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Aproveite e deixe também o like, ajuda bastante o canal, compartilhe o vídeo e clique no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pelo canal. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.